que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Estamos aprendendo mais sobre o Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia e o seu caderno de anotação. Vamos desconectar de tudo, ficarmos aqui ligados nesse tempo que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade. Abençoe esse tempo, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você que eu vou ler a primeira referência e você leia, depois dê um pause e leia as referências que eu vou citar durante esse tempo. Eu quero te pedir também, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre o poder do Espírito Santo em nós, o que ele gera em nós, por que nós precisamos desse poder, por que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Abra, por favor, a referência do nosso discipulado de hoje, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Esse texto foi falado pelo próprio Senhor Jesus quando estava para subir aos céus. Ele deu essas coordenadas para os discípulos que estavam ali em Jerusalém. Então, em Atos 1:8, Jesus vai falar para eles, vai falar para mim e vai falar para você assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa feita por Jesus, ela não tem uma data de validade, ela é até a sua volta. Ela serviu para os discípulos, ela serviu para os nossos antepassados, ela serve para nós e ela servirá para os nossos filhos, para os nossos netos, até Jesus voltar. Nós permanecermos, Jerusalém é onde? No nosso lugar de oração, na nossa igreja, na presença do Senhor. Para nós essa é a nossa Jerusalém hoje. Então nós permanecemos. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver Jesus falando, permaneço em oração. E lá no versículo de número 14, vai dizer que os discípulos perseveravam em oração. Então, quando Jesus ressuscitou, ele ficou andando com os discípulos 40 dias. Depois de 40 dias, ele faz essa promessa no versículo 11 do capítulo 1 de Atos. Ele sobe aos céus e aí os discípulos continuam orando por mais 10 dias. E no capítulo 2 acontece a descida do Espírito Santo. Mas esse poder que nós precisamos, que está falando ali em Atos 1:8, nós precisamos para transformar a nossa vida e as nossas ações. Sem o poder do Espírito Santo, a nossa vida e as nossas ações, elas não têm uma transformação completa. Por mais que eu já não frequente mais os lugares que eu frequentava, eu não faço mais algumas coisas que eu fazia, a minha vida já mudou muito quando eu aceitei Jesus, mas há muita coisa ainda para ser transformada, há coisas enraizadas em mim. Perceba que esse batismo com o Espírito Santo, esse poder que o Espírito Santo dá sobre nós, é o que John Wesley, na sua teologia, ele vai falar. Quando nós saímos do mundo, nós saímos da lama. Saímos da lama. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a lama sai de nós. Nós tiramos a lama. Porque uma coisa é eu sair da lama, mas se eu estava rolando na lama, eu tenho lama por todo o meu corpo. Eu tenho ainda coisas do mundo dentro de mim, hábitos, práticas que precisam ser arrancados, que eu preciso ser limpo. E através do Espírito Santo que essa lama sai de mim. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós podemos ver isso muito claro num dos líderes, ou talvez no líder da igreja naquele tempo, que foi a vida de Pedro. A transformação que Pedro teve, que nós precisamos ter. Então quando nós olhamos para um dos maiores líderes,
para um dos maiores pregadores, para o discípulo ali de Jesus, que estava entre os três, nós olhamos que ele precisou do Espírito Santo para ser diferente. Que dirá de mim e de você? Que dirá de nós? Como nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida? Então nós precisamos muito do Espírito Santo. Eu quero te pedir para ler Mateus, capítulo de número 26, versículo 35. Leia, por favor, o que está escrito aí. Olha só, se você ler o contexto também, sempre leia o contexto de um versículo, nunca somente um versículo isolado, mas esse contexto aí, Jesus está avisando os discípulos que ia morrer, e aí Pedro começa a falar: não, Jesus, o Senhor não pode morrer, eu não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Aí Jesus fala com ele: Pedro, você vai ser peneirado, olha, você vai ser testado. Pedro falou: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar, eu não te nego, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te negar. Era a intenção de Pedro, como talvez é a minha intenção, a sua intenção. Não, eu vou ser fiel a Jesus, eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou ver pornografia, eu nunca mais vou falar palavrão, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo, eu nunca mais vou ceder a esse meu vício, a esse vício de jogo, a esse vício de bebida, de droga. Eu nunca mais vou ceder a um vício meu, porque eu quero ser fiel a Jesus. Ainda que me seja necessário sofrer, eu vou sofrer porque eu quero ser fiel a Jesus. Esse é um sentimento legítimo, é um sentimento verdadeiro. Era um sentimento verdadeiro de Pedro, é um sentimento verdadeiro meu, seu, mas sentimentos não nos capacitam a ser fiel a Jesus. Um sentimento de querer não é o suficiente para conseguir. É o primeiro passo, mas não é o suficiente. Na madrugada do outro dia, agora Jesus sobe ao Getsêmani, vai orar. Os Judas vêm com os traidores, capturam Jesus. Jesus vai para um julgamento muito rápido durante a madrugada, na manhã do outro dia. Jesus já está sendo açoitado, já está sendo ali torturado. Leia, por favor, o que está escrito no capítulo, nesse mesmo capítulo 26, do versículo 69 até o 75. Olha aí. Pedro falou no dia anterior, não deu nem 24 horas, no dia anterior: Jesus, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, eu não te negarei. Em Mateus vai falar, em Lucas, em Marcos vai falar dessa negação de Pedro, em Lucas vai falar que era uma jovem, uma criança, uma menina, que pergunta para ele: você é um deles? Ele fala: não, eu nem conheço esse homem. Outra pessoa, outro ser fala: eu já te vi andando com ele, essa roupa, você dá paz ao Senhor, olha só, você não é crente? Está fazendo essas coisas, você não é crente? Não, eu nem conheço esse homem. E o versículo vai falar que Pedro começa a espraguejar, começa a xingar, a falar palavrão. Eu nem conheço esse homem, fala palavrão. Para aquele que tinha falado algumas horas antes: se for necessário morrer, eu morro com o Senhor. Mas ele não se lembrou. Mas quando o galo canta, aí ele se lembra do que Jesus falou. Quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E aí o texto termina dizendo que Pedro chorou amargamente, porque ele não queria fazer isso. Ele não queria negar, mas o medo foi maior. Ele vendo ali Jesus sendo torturado, ele fala: se eu falo que eu sou seguidor, eles vão me torturar também. Eles vão me matar também. Não, então o medo dele foi maior do que o sentimento de querer ser fiel, de querer não negar Jesus. E quantas vezes eu e você queremos ser fiéis ao Senhor e não conseguimos? Quantas vezes nós queremos ser constantes na nossa vida com Deus, na nossa busca ao Senhor, na nossa leitura, na nossa oração, na nossa fé, e nós não conseguimos? Quantas vezes nós queremos fazer algo para Jesus e nós não conseguimos?
Quantas vezes nós começamos algo na igreja para Jesus, na nossa caminhada cristã, e não conseguimos continuar? Quantas vezes nós não queremos pecar, mas não conseguimos? Quantas vezes a gente não quer desanimar, mas a gente não consegue? A gente simplesmente não consegue. Quando vê, a gente já acabou negando a Jesus. Quando a gente menos espera, a gente acabou agindo como Pedro, negando a Jesus diante de uma situação que a gente deveria continuar sendo fiel, sendo constante, servindo, mesmo diante do medo, mesmo diante do desânimo, mesmo diante das perseguições, das palavras contrárias, da fraqueza. A gente deveria continuar, mas não conseguiu. E a gente acaba agindo como Pedro e negando a Jesus. Não ser fiel, a gente acabou negando, não andando mais, mesmo querendo ser, a gente não conseguiu. Eu quero chamar a sua atenção porque Pedro andou pessoalmente com Jesus 3 anos. Ele viu os milagres acontecendo. Pedro viu com os olhos dele a mão do homem lá crescendo, o cego voltando a enxergar, o paralítico andando. Pedro viu com seus próprios olhos a transfiguração no monte. Pedro viu com seus próprios olhos Lázaro sendo ressuscitado depois de morto 4 dias. Pedro viu os pães e os peixes sendo multiplicados. Mas quando chegou uma situação adversa, o medo foi maior que o sentimento de querer. Ele negou Jesus. Então, nós, que dirá de nós? O que nós não vamos conseguir fazer ou como nós vamos negar Jesus diante de situações? Mas existe um poder que nos capacita e nos transforma a viver uma vida de fidelidade e inconstância em todas as situações. Existe um poder que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá esse poder, que nos transforma por completo para a gente conseguir viver a vida como ela deve ser vivida aqui nessa terra. Olha, os seus sentimentos não conseguem, o seu desejo não consegue, ele é o primeiro passo. O seu querer não consegue, ele é o primeiro passo. O que faz você conseguir é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. O que faz você ser capaz, você ser fiel, você vencer, é o poder do Espírito Santo na sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te envolver, vai te capacitar a ser testemunha. Perceba que ali Pedro teve a oportunidade de testemunhar com a sua fidelidade. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo dele, ele é fiel, ele não é isso que vocês estão dizendo. Eu sou o seguidor de Jesus mesmo, com muito orgulho. Mas ele não conseguiu ser testemunha porque ele teve medo. Às vezes nós temos vergonha, nós somos tímidos e não conseguimos, mas o Espírito Santo nos transforma por completo. Leia, por favor, Atos, capítulo de número 2, do 1 ao 11, a promessa se cumprindo. Olha aí, em Atos, a promessa que Jesus fez no capítulo 1, versículo 8, se cumpre. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eles receberam esse poder do Espírito Santo. Eu quero só chamar a sua atenção para algo muito importante, que esse poder ou essa evidência de ser cheio do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, não era o falar em línguas estranhas. Leia, por mais que aí no versículo de número 4 vai falar que todos passaram a falar em outras línguas, por favor, continue lendo o texto e leia no versículo de número 8. As pessoas que estavam ali começaram a ouvir. Então ali tinha pardos, medos, elamitas, da Capadócia, pessoas de todas as regiões do mundo. E o texto diz, como nós ouvimos falar em nossa própria língua materna. Então é como se nós hoje estivéssemos num lugar, num culto, onde houvesse americanos, japoneses, alemães, brasileiros, e nós falássemos e todos entendessem na sua língua. Esse milagre,
esse poder, essa língua aqui de Atos 2, não é uma língua estranha, a língua dos anjos que está falando lá em Coríntios. Aqui no original é uma língua idiomática, são idiomas. Eles falavam e as pessoas entendiam no seu idioma, na sua língua materna. Não estou falando que a língua dos anjos não existe, nós vamos ver isso para frente nas próximas aulas. Mas aqui, isso não é uma evidência de alguém batizado com o Espírito Santo, de alguém cheio do Espírito Santo. Aqui era a língua materna, era a língua idiomática. Eles ouviam falar no seu próprio idioma. Só você ler o texto aí no versículo 11, no versículo 8 até o 11. E aí, agora eles estão falando, as pessoas de outros países estão entendendo. E no versículo 14, Pedro já é outro. No versículo 14, aquele homem que negou Jesus, aquele homem covarde, aquele homem que não teve coragem de assumir a sua fé, agora já é outro. Agora ele assume a palavra. Varões, o que está acontecendo aqui? Não tem ninguém embriagado. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel se cumprindo. O Espírito Santo, e ele começa a testemunhar de Jesus. E ele começa a falar de Jesus, a falar desde o começo de tudo, os profetas de Jesus crucificado. Vocês crucificaram ele, mas ele ressuscitou. E vocês, se vocês se arrependerem, vocês podem ter a vida eterna e receber o dom do Espírito Santo também. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas para Jesus. Aquele mesmo homem covarde, medroso, tímido, agora não tem mais nada disso, porque o poder do Espírito Santo está sobre ele. E aí no capítulo de número 4, por favor, leia, no versículo 18 ao 21, Atos 4, 18 ao 21. Olha o que está dizendo aí. Agora ele está sendo ameaçado. Se você falar, nós vamos te prender, nós vamos te maltratar, nós vamos perseguir você. Não, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi. Eu não posso deixar de falar. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E agora ele sai feliz por ter sofrido por Jesus. É só o Espírito Santo que nos ajuda a ter felicidade num momento desse. Num momento de adversidade, de perseguição. É só o poder do Espírito Santo agindo em nós. Agora, a gente vê aqui, quem tinha medo não tem mais. Aquele homem que tinha medo não tem mais. Com o poder do Espírito Santo na sua vida, você vence a vergonha. Com o poder do Espírito Santo na sua vida, você vence o medo. Você vence a timidez. Você vence o pecado, as suas limitações. Olha, eu posso falar para você por experiência própria. Eu sou alguém tímido. Eu sou alguém que tem muita vergonha, ainda tenho. Eu sou tímido, mas o poder do Espírito Santo me ajuda a vencer as minhas limitações e proclamar o que eu vi e o que eu ouvi de Jesus. A proclamar a palavra de Jesus. Quantas coisas você já não viu acontecendo na sua vida que poderia ser um testemunho, uma pregação para as pessoas à sua volta? Quantas coisas você já não ouviu do tempo que você está na igreja sobre a palavra que você poderia falar para alguém? Mas às vezes a vergonha, o medo de ser deixado de lado, de ficar sozinho, dos amigos abandonarem, a vergonha, a timidez, do que vão pensar de mim. O poder do Espírito Santo ajuda você a vencer as suas limitações. Talvez você até quer, mas não consegue. Lembre-se, querer, sentir, desejar é o primeiro passo, mas não é o suficiente. É o Espírito Santo que te capacita pelo poder, com poder, para você vencer. Pedro negou Jesus 3 vezes. Lá em João, capítulo de número 21, a gente vai ver que Jesus, depois que ressuscitou, foi atrás de Pedro e fez ele afirmar 3 vezes que amava Jesus. Jesus perdoou Pedro, que ele negou ali. Jesus perdoou. Talvez você e eu tenhamos negado Jesus através do pecado, pecando, não sendo fiel, não sendo constante. Isso é negar Jesus, mas Jesus nos perdoa. Jesus nos perdoa. Agora eu preciso obedecê-lo e permanecer em oração até que eu seja revestido de poder pelo Espírito Santo.
Porque eu não posso viver a minha vida cristã inteira negando Jesus e sendo perdoado, negando Jesus e sendo perdoado, negando Jesus e sendo perdoado. Quantas vezes Jesus vai ter que ir na praia atrás de Pedro, buscá-lo na pescaria, voltando às velhas práticas para trazê-lo de volta? Quantas vezes Jesus vai ter que ir atrás de nós, nos buscar, nos tirar do lugar que Ele já tinha nos tirado antes? Quantas vezes? Não, eu preciso dar um basta nisso, nessa vida de oscilações, vai e volta, vai e volta. Não, eu preciso dar um basta pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo na minha vida. Eu nunca mais retrocedo, eu nunca mais volto a pescar como Pedro, eu volto às velhas práticas. Agora, qual a evidência de alguém cheio do Espírito Santo? Se eu falei aqui que não é o falar em línguas, repetindo o que eu falei aqui em algumas aulas passadas, senão como o mudo seria cheio do Espírito Santo. Como uma pessoa que é muda seria cheia, ou teria oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com falar em línguas. O falar em línguas é um dom. Repito, nós vamos ouvir sobre isso mais para frente, sobre os dons espirituais. Mas a evidência é o fruto. A Bíblia vai dizer em Mateus, pelo fruto conhecereis a árvore. Então eu consigo ver o fruto que a pessoa está gerando, se ela é cheia do Espírito Santo ou não. Nós vimos na aula passada que a purificação do coração, mas eu não consigo enxergar o coração de ninguém. Como é que eu vou saber se ela tem um coração puro ou não? Como é que eu vou saber? Como é que você vai saber se o meu coração é puro ou não? Não dá para saber. Então, como vou ter essa evidência visível aos olhos? Pelo fruto do Espírito. Vamos ler, por favor, leia aí na sua casa, Gálatas. Eu quero ler junto com você. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Diz assim, vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9. Não são 9 frutos, são 9 gomos de um fruto. Perceba, o versículo 22 vai falar, mas o fruto, está um singular. Então ele cita todas essas coisas como um fruto. Então é como uma tangerina com vários gomos, mas um fruto só. Então, esses gomos, eles precisam ser evidentes na minha vida. E eles serão a partir do momento em que eu for cheio do Espírito Santo. Eles serão a partir do momento em que eu ter a minha vida batizada com o Espírito Santo. Então, eu quero te deixar aqui bem ciente que o diabo ele pode imitar os dons. A gente vai ver sobre isso. O diabo ele pode imitar, não quer dizer que a gente não deva buscar. Muito pelo contrário, a igreja, você e eu precisamos dos dons espirituais para fazer a obra de Deus. Mas não é uma evidência, porque o diabo pode imitar os dons. O diabo pode curar alguém. O diabo pode falar em línguas. Já aconteceu uma pessoa falar em línguas e cair endemoniada. O diabo, ele pode revelar. Não tem lá os ciganos, não tem lá os adivinhos, os médiuns. Eles adivinham o que está acontecendo. Não sei o que, o dom de revelação. Mas eu não estou te desanimando a respeito dos dons, não. Pelo contrário, nós precisamos. O diabo imita os dons, mas ele não pode imitar o fruto. Ele não consegue imitar o amor. Ele não consegue imitar a paz, o domínio próprio, a mansidão. Ele não consegue imitar a longanimidade. Em outras versões, talvez na sua Bíblia esteja algumas palavras ali em versões diferentes. Se você não sabe, pesquise o que significa cada uma dessas coisas. Pesquise aí a sua tarefa. Pesquise o que é cada uma dessas coisas aí que está falando que é o fruto do Espírito. Nós precisamos dessas coisas na nossa vida. Eu não consigo, pastor, eu estouro rápido. Você está precisando do fruto do Espírito na sua vida, domínio próprio, mansidão, paz. Pastor, eu não consigo vencer esse pecado, fruto do Espírito, amor, domínio próprio. Eu não consigo perdoar aquela pessoa, é o fruto do Espírito, amor. Eu não consigo
Eu não consigo evangelizar ninguém. É o fruto do Espírito, amor pelos perdidos. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E à medida que a gente vai sendo cheio, esse fruto vai crescendo. E vai se tornando mais evidente na nossa vida esses gomos desses frutos. Então, é uma constância. Eu ainda estou em crescimento, eu preciso buscar mais para que cada vez mais fique evidente na minha vida o fruto do Espírito em cada gomo, dentro da minha casa, na igreja, no meu trabalho, na minha vizinhança. As pessoas vão ver paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, amor, alegria, domínio próprio. As pessoas vão ver na minha vida como uma evidência que eu sou cheio do Espírito Santo. Você e eu precisamos do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo para vivermos nessa terra. E depois a gente vai ver Pedro, olha só, Pedro, não é qualquer pessoa, é Pedro, ele precisou ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo para ser transformado. Se Pedro precisou, e eu e você? Que dirá de nós? Que dirá de nós? Nós precisamos tão quanto ou muito mais do poder do Espírito Santo. Essa promessa é para mim e para você, mas você precisa buscá-la. Você precisa continuar buscando. Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Leia a Bíblia, se consagre, jejue, ore, faça as suas vigílias pessoais, preste atenção na palavra, esteja nos cultos de oração, aprenda sobre a palavra na escola dominical, busque. A Bíblia vai dizer que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Se a gente pedir, buscar constantemente, nós vamos alcançar essa promessa do Senhor para a nossa vida. Então, o que vai fazer a diferença é a nossa busca, é a nossa constância. O Espírito Santo virá sobre nós e tudo será diferente. A sua vida, a sua família será diferente. Talvez a gente ainda não conseguiu ganhar a nossa família porque ainda nós não estamos cheios do Espírito Santo. Eles ainda não estão vendo um fruto do Espírito em nós. Porque quem vê o fruto do Espírito, com toda certeza, todas as pessoas que estão à nossa volta, elas vão precisar de um gomo desse fruto. Alguém na sua volta precisa de amor, alguém à sua volta precisa de paz, de paciência, de mansidão, de bondade, de domínio próprio. E quando eles verem isso na sua vida, eles vão falar, como é que faz para alcançar isso? Entregue a sua vida a Jesus, busque o Senhor e você também será cheio do Espírito Santo e isso será uma realidade na sua vida. As famílias estão sofrendo porque falta paz, porque falta amor dentro de casa, porque falta mansidão, porque falta domínio próprio. Perceba, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito pode resolver muitas coisas dentro da nossa casa, muitos conflitos dentro da nossa família e alcançar toda a nossa casa. Porque ele vai nos dar poder, capacidade para testemunhar de Jesus com a nossa vida e também com as palavras da nossa boca. Você será capacitado pelo poder do Espírito. Então busque. Então se comprometa a buscar ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo, a conhecer mais do Espírito Santo. Leia o livro de Atos para saber mais da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e também pode ser assim na minha vida e na sua vida. Com o Espírito Santo em nós, sendo cheio do Espírito Santo, nós seremos capazes de andar nos passos de Jesus aqui nessa terra e fazer tudo que Ele fez aqui também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, continue buscando o Espírito Santo, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos seguir firmes nos passos de Jesus. A gente se encontra na próxima aula. Deus abençoe. Tchau.